Tua presença, meu Deus, nós nos colocamos nessa hora e pedimos a tua presença, Espírito Santo de Deus, neste lugar, tornando essa palavra viva nos nossos corações, Pai. Ah, meu Deus, que não seja apenas um alimento para o nosso intelecto, Pai, mas para o nosso espírito, Deus. Que o Senhor fale, que o Senhor nos dirija, que o Senhor, meu Deus, abençoe cada vida e trate, Pai, com cada coração. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Então diz assim, ó, Lucas 15, versículo 11. Eu não vou ler a parábola toda, porque ela é extensa. Nos próximos domingos a gente lê ela, cada domingo um pedacinho que a gente for estudar. Mas eu penso que você conhece bem a parábola do filho pródigo. Eu vou ler os versículos que a gente vai trabalhar hoje, que é do 11 ao 13. E diz assim, ó, e disse, isso aqui é Jesus dizendo, contando uma parábola. Um certo homem tinha 2 irmãos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, fez o quê? Partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Então aqui a Bíblia narra a história, né, ou a parábola, melhor dizendo, né, que Jesus conta essa história, não é necessariamente um fato real, mas ele ilustra essas verdades bíblicas com essa história. E a história está baseada aqui em uma família, né, onde aparece ali o pai, os 2 irmãos. Para quem conhece a história, a gente logo faz associação ali desse pai com Deus, e é a associação que o próprio Senhor Jesus faz, né? E o filho pródigo que volta é o pecador arrependido, mas nós não podemos deixar passar o fato que está falando de uma família. Uma família tem ali o pai, né, os 2 filhos, e a Bíblia diz que o filho mais moço, um belo dia, chega para o pai e diz assim, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. Opa, mas que fazenda que lhe pertence? Você não tem. Não, aquilo que um dia eu vou receber como herança, né? Mas ele não tinha direito a isso, porque a herança só passa a existir o direito à herança com a morte. Enquanto está vivo, apenas a pretensão de um direito. Porque olha só, vamos supor que meu pai é muito rico, é milionário. Eu estou dizendo, poxa vida, quando meu pai morrer eu vou ficar bem, vou receber uma herança poderosa. Mas como é que eu sei que eu não vou morrer antes do meu pai? Então eu tenho direito à herança? Eu não tenho. Você está entendendo? Sem contar que meu pai pode, por exemplo, falando hoje em dia, fazer até um testamento e destinar boa parte dos seus bens para outra pessoa qualquer, talvez até um desconhecido. Amém? Então há apenas uma pretensão, né, de um direito, mas o direito não existe. Bom, mas dentro da nossa cultura já sim, dentro da cultura deles ainda mais. Alguns estudiosos da Bíblia, né, ou estudiosos desse período, né, dizem até que quando alguém falava isso, quando o pai falava isso, quando um filho falava isso para o pai, era como se o filho dissesse, olha pai, para mim você está morto. Eu considero você como morto, por isso eu quero a minha parte da herança. Eu não sei se realmente era dessa forma ou não. Mas você há de concordar comigo que até na nossa cultura, se um filho chegar para você, já imaginou teu filho chegando para você e diz, ô pai, quanto que você tem aí? Quanto é que eu vou receber de herança? Não, já me adianta, já dá para cá. Você diz, rapaz, você está de brincadeira? Eu estou vivo, é? Já não seria algo ofensivo? Sim ou não? Né? Então, olha que coisa séria. Mas ele
pede e o pai vai lá e dá. Falou, tá bom, olha, a parte que lhe pertence é essa aqui, já se adiantou e repartiu até com o outro irmão, porque a Bíblia diz que repartiu com eles a herança, deu a parte do outro irmão, deu a parte dele. Agora, geralmente quando a gente fala ou lê ou lembra dessa passagem bíblica, geralmente a gente pensa mais ou menos assim, o filho pródigo pegou tudo que tinha e foi embora. Mas não foi assim. Primeiro a Bíblia diz que ele pega a parte da herança. Aí diz assim, olha só o 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu. Então, é muito claro que há aqui uma progressão. Nasce no coração desse filho um descontentamento com relação àquele pai. Gente, e vamos pensar. Nessa história que Jesus está contando, esse pai representa Deus. Amém? E ainda que a gente não olhe por esse ângulo, meu irmão, a gente só encontra, lendo a parábola que Jesus contou, a gente só encontra virtudes nesse pai. Eu não sei o que aquele filho viu de errado no pai. Você está entendendo? Mas começou a se criar um descontentamento no coração do filho com relação ao seu pai. E eu acredito que aquilo foi algo que começou muito pequeno, muito sutil. Um belo dia, o pai toma uma decisão lá e o filho olha e diz assim, não, se fosse eu no lugar do meu pai, eu não faria isso não. Se fosse eu, faria aquilo lá. Você está entendendo? Porque a coisa sempre começa de uma forma muito sutil. Só que quando o descontentamento ele não é tratado no nosso coração, e a melhor maneira de tratar é eu procurar a pessoa que eu estou descontente com ela, principalmente falando de família, e falar, olha, essa tua atitude ou essa situação, eu fiquei descontente contigo. Até porque, para dar à pessoa a condição de se explicar. Amém? De se explicar. Então é a melhor forma de eu tratar. Mas se eu não trato aquilo, a tendência é que o descontentamento vai cada vez mais crescendo. E vai crescendo, e vai crescendo. Então hoje aquele filho olha para o pai e diz, eu não concordo com isso. Eu fiquei descontente com isso. É uma coisa, amanhã vai ser 2. Depois vai ser 3. Depois vai ser 4. E aquilo vai rompendo, aquilo vai deteriorando o relacionamento. Vê se não é assim. Bom, vocês não falam mal de ninguém, né? Então, amém, gente? Você não teve fé nem para dizer amém. Isso que eu estou te abençoando, gente. Vai lá, me ajuda, né? Vocês não falam mal de ninguém, então, né? Vocês não sabem como que é isso. Mas as pessoas que falam mal dos outros, né? Geralmente, eu estou falando mal aqui do microfone aqui. O microfone é o João, agora. Aí eu começo a falar mal do João. O João fez alguma coisa que eu fiquei descontente com ele. Mas o João é brincadeira, hein? Você viu o que o João fez? Não, o João não podia ter feito aquilo. Olha, fiquei decepcionado com o João dele ter feito aquilo. Não, ele não podia fazer isso. Porque o João, aí eu estou falando desse descontentamento. Vê se não é assim. Aí eu digo assim, não, e ainda tem mais. Esse é o problema. Você está entendendo? Aí é o problema. Aí eu já juntei mais um. Não, e ainda tem mais, sem contar que, porque olha só, não, ainda teve aquela outra vez. Meu irmão, se eu deixar essa conversa continuar, esse descontentamento vai virar uma mágoa. Se eu deixar isso continuar no meu coração, se eu não parar, se eu não botar um freio nisso, meu irmão, o negócio vai desandar. Eu pregava aqui na sexta-feira, Jesus ele disse que eu preguei na verdade que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação, né? Então é os dois. O coração eu creio, com a boca eu faço confissão.
Aí eu falava algo para as pessoas aqui. Olha só, vê se não é assim. Jesus diz que daquilo que o coração está cheio, a boca fala. E a Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir. Então aquilo que eu ouço vai entrar no meu coração. E o que entrou no meu coração vai sair pela minha boca. Que vai entrar no meu coração. Que vai sair pela minha boca. Você está entendendo como é um ciclo? E se eu começo a falar mal de alguém, você está entendendo? Se eu tenho uma linguagem negativa, cada vez mais eu vou me tornando mais negativo, eu vou falando mais coisas negativas, e assim vai. Então eu preciso tratar isso. Mas aquele filho não fez. Perceba que ele está encontrando defeito em alguém que a gente lê e só enxerga qualidades. Mas ele conseguiu encontrar alguma coisa de errado. Porque, meu irmão, a gente sempre vai conseguir ver alguma coisa de errado nas pessoas, sim ou não? Por melhor que as pessoas sejam. E se a gente não tratar, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então foi um processo. Aí chega um momento que aquele descontentamento está tão grande com o pai, que ele olha para qualquer decisão que o pai toma, e para ele aquela decisão é errada. Para ele aquilo ali não está certo. Para ele não é daquela forma. A ponto dele chegar e dizer assim, pai, ó, a partir de hoje o senhor não vai administrar mais o que é meu. Nem era dele, mas ele enxergava dessa forma. Você não vai mais administrar os meus bens. A partir de hoje quem vai administrar sou eu. E o pai disse, tá bom, então toma aqui. Pode administrar. Perceba que ele ainda está na casa do pai. Que a princípio a ideia não era sair da casa do pai. Só que aí eu fico pensando, e gente, não está na Bíblia, é minha imaginação, beleza? Se servir para você, você pega, se não servir, você descarta. E aí eu fico imaginando que esse filho está lá, dizendo, agora eu administrando, agora o negócio vai bombar, vai arrebentar, porque meu pai não sabia direito o que estava fazendo. Eu sim, agora o negócio vai. E aí ele começa a administrar e as coisas começam a dar errado. Porque sempre vai dar. Só que ele está perto do pai. E aí o pai chega lá e diz, olha meu filho, o jeito que você está tratando os empregados aqui em casa, não é assim que trata. Você precisa tratar os outros com respeito. Um exemplo. Aí o pai diz, meu filho, sabe por que morreu ali 2, 3 crias do rebanho, que agora é seu, do seu rebanho? Então, quando nasce, você tem que fazer assim, ó, é desse jeito. Ah, pai, eu sei o que eu estou fazendo. Olha, meu filho, a produção não foi boa, porque entenda bem, você tem que mandar os servos fazerem desse jeito com a terra e tal. Tá entendendo? E aquilo incomodava ele. E aquele descontentamento a cada vez mais crescendo. Aí a Bíblia diz, e poucos dias depois, aquele descontentamento está tão grande que ele diz assim, ah, pai, quer saber? Eu vou embora. Junta as coisas dele. Eu fico imaginando que provavelmente ele deve ter vendido os bens, pegado ali em dinheiro, e ele vai para uma terra longínqua. Para onde que ele vai? Não importa. Aonde ele vai não é importante, desde que seja uma terra longínqua. Desde que seja o mais longe do Pai possível. Você está entendendo em nome de Jesus? Então fica muito claro como esse descontentamento foi crescendo de uma forma progressiva, até que chega um momento que há uma cisão, que há um rompimento. Não, pai, eu estou indo embora, não quero mais saber. Mas para onde você vai, meu filho? Ah, não sei, desde que seja bem longe daqui. Não foi isso que aconteceu? E eu te pergunto, meu irmão, não é isso que acontece em muitas famílias? Quantos ex-cônjuges, um não pode nem ver a cara do outro? Se um entrar pela janela, o outro pula. Se um entrar pela porta, o outro pula a janela. Porque os dois não podem ficar no mesmo ambiente. Já viu isso ou não? Bom dia. Já viu isso ou não? Ah, de monte, é o que mais tem.
Mas não diziam que se amavam? E provavelmente, de fato, se amavam. Mas tudo começa com um pequeno descontentamento. O marido tendo descontentamento da esposa, a esposa tendo descontentamento do marido. Ai, bem que meu marido podia ser mais assim. Ai, bem que a minha esposa podia fazer isso desse jeito. Você está entendendo? E não é assim? Os filhos começam a ter descontentamento com o pai, ou os pais com os filhos. E se aquilo não for tratado, meu irmão, aquilo vai começar a crescer, como foi aqui. É um processo. Aí daqui a pouco, meu irmão, um não quer mais que o outro se meta na vida. Não, a vida é minha, eu faço o que eu quero, não sei o quê. E se a coisa não for tratada, daqui a pouco vai acontecer uma cisão. Daqui a pouco um vai para um lado, outro vai para o outro. Daqui a pouco, meu irmão, um não está aguentando, suportando a presença do outro. Olha que coisa séria. Por causa tudo de um descontentamento que foi crescendo. Aí a Bíblia diz que ele sai. Provérbios 18:1 diz: aquele que se separa busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não foi isso que esse filho está fazendo? Mas isso acontece em muitos lares, em muitas casas. E nós precisamos tomar um cuidado com isso. E se talvez você olha para dentro de si, está vendo um descontentamento contra o cônjuge, contra o pai, contra a mãe, contra um irmão, contra o pastor da igreja, contra um irmão da igreja, contra um vizinho, contra o patrão, contra o empregado, meu irmão, que você possa tratar isso, primeiro diante de Deus. Deus, tira isso do meu coração. E depois até com a pessoa. E às vezes você vai ver que muita coisa você tratando direto com Deus, já vai resolver, quem sabe, 90%. Que você vai ver que muita coisa é picuinha. Amém? Mas quem sabe alguma coisa mais séria, você precisa até tratar com a pessoa. Olha, isso aqui está me deixando triste. Olha, você muda essa atitude, você não age mais assim, que aí o nosso relacionamento vai ficar melhor. Agora, o que eu quero lhe chamar a atenção é que além dessa parábola tratar de uma família, essa parábola também trata do nosso relacionamento com Deus. Porque Jesus faz uma aplicação muito clara que esse pai representa Deus. Na verdade, todo o capítulo 15, as 3 parábolas do capítulo 15, falam de alguém que se perdeu e que foi achado, que foi reconciliado. E Jesus diz, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Amém? Esse é o assunto, esse é o tema do que Jesus está tratando. Então eu e você também precisamos olhar para dentro de nós e ver se, quem sabe, não está surgindo no nosso coração um descontentamento para com Deus. E eu sei que de imediato você diz, que isso, pastor? Bem capaz. Que isso, pastor? Jamais, longe de mim tal coisa. Porque esse é o tipo de coisa que, se a gente tem temor a Deus, a gente não fala. Mas às vezes está no nosso coração. Às vezes sequer a pessoa consegue identificar que tem nascido no seu coração um descontentamento para com Deus. E o que esse descontentamento gera é justamente a mesma coisa daqui, um afastamento de Deus. Aí a pessoa já não tem prazer de estar perto. Aí a pessoa já não tem prazer de ter comunhão com Deus. E a pessoa não percebe que o relacionamento está se deteriorando. A pessoa já não tem prazer de orar. Já não tem prazer de ler a Bíblia, já não tem alegria nisso. Já não tem prazer de vir na igreja, às vezes vem por um senso de obrigação. Dá o dízimo, dá a oferta por um senso de obrigação. Às vezes até ora, mas por um senso de obrigação, mas não tem prazer naquilo. Não tem alegria naquilo, porque de alguma forma um descontentamento entrou. Poxa vida, por que Deus permitiu essa situação na minha vida? Poxa vida, será que Deus não está vendo que eu estou sofrendo? Parece que Deus não faz nada.
E perceba, geralmente não é algo que a gente fala, mas às vezes é algo que está aqui dentro. Está entendendo em nome de Jesus? Poxa vida, mas por que eu oro tanto pedindo isso a Deus? Por que isso não acontece? Às vezes a crise que eu já citei várias vezes, lá a crise do azar, por que tem ímpio muito melhor do que eu? Por que parece que tudo dá certo para ele e tudo dá errado para mim? Amém, igreja? E às vezes vai entrando esse descontentamento. E aí a pessoa já não tem prazer de estar na presença de Deus. Aí a pessoa fica ali, que hora que acaba o culto mesmo? Está demorando hoje, né? Você está entendendo? Porque algo entrou no coração. E às vezes, sem a gente perceber, aquilo vai nos afastando de Deus. Assim como nos afasta das pessoas, também vai nos afastando de Deus. Eu contava aqui no culto da manhã, deixa eu fazer uma fofoca. Eu contava no culto da manhã que um dia eu estava conversando com um pastor. Até hoje eu fico torcendo para que fosse brincadeira dele. Até hoje eu não sei se era ou não. Mas assim, a conversa que a gente estava tendo não era muito para brincadeira. Mas até hoje eu fico torcendo. Não, ele brincou, ele estava brincando e tal. Mas conversa vai, conversa vem, e falando das lutas, dos problemas, disso, daquilo. E daqui a pouco o assunto entrou na oração. E aí eu não lembro da conversa toda, obviamente, mas lembro dessa parte da conversa, porque aquilo me marcou, né? Mas eu falava para ele assim, olha, eu particularmente eu gosto de orar muito no carro, quando eu estou indo, estou vindo, né? E a gente acaba, hoje em dia, gastando muito tempo dentro do carro. Eu falava, eu gosto muito de orar dentro do carro, né? Orar em línguas, ou quando vai fazer uma viagem, ou às vezes aqui mesmo, vindo para a igreja, voltando, indo para algum lugar e tal. Principalmente quando eu estou sozinho, eu gosto sempre de colocar um louvor, alguma coisa, eu vou ali orando, falando com Deus e tal. É um momento para mim que é muito gostoso para mim, que me edifica, né? E eu falava isso, e aí ele falou assim, pois é, rapaz, você sabe que faz um tempão que eu não oro, tô meio de mal com Deus. Sério, gente, né? E eu acho que eu não consegui esconder a minha reação, né? Que eu me escandalizei, né? Eu me assustei com aquilo, com aquele excesso de sinceridade. Meu irmão, mas assim, realmente, de fato, é uma declaração que assusta a gente. Mas talvez a única diferença daquele pastor lá que falou aquilo para mim, para muitos outros pastores e muitos outros cristãos hoje, é que quem sabe não tem a mesma sinceridade daquele. Você está entendendo? E se a pessoa for um pouquinho sincera consigo mesmo, ela vai ver, rapaz, parece que eu estou meio de mal com Deus, viu? Que eu já não converso com ele, já não vou mais visitá-lo, já não me coloco diante dele, não tenho nem prazer de estar perto dele. Isso não é sinal que tem algo errado? Veja o seu relacionamento com as pessoas. Quando você tem um bom relacionamento com alguém, você tem prazer de estar perto da pessoa. Não é assim? Já deu a hora de você ir embora e a conversa não acaba. Rapaz, tem que ir. Mas tem aquele negócio assim. E a conversa parece que não acaba. Agora, quando as coisas já não estão muito legal com alguém, você diz, ih, lá vem aquele irmão chato. Ai, meu Deus do céu. Não é assim? Vocês me olham com uma cara, parece que é só eu, né? Que vocês nunca fizeram isso na vida, né? Mas não é verdade? Meu irmão, quando você não está bem com alguém, você não tem prazer de estar perto da pessoa. A conversa com aquela pessoa já não é agradável. Às vezes a presença da pessoa já não é agradável. E tem muita gente assim com Deus. Repito, talvez não tenha a sinceridade daquele pastor lá. Que eu, sinceramente, fiquei com dó das ovelhas dele. Mas, enfim, eu creio que ele já resolveu o assunto lá. Já está de bem com Deus de novo. Né? Mas, você está entendendo? Olha que coisa séria. Como é que está? E às vezes é um descontentamento, aí a gente começa a se afastar. Aí chega um ponto que a gente fala para Deus assim, Deus quer saber, eu acho que o Senhor está administrando a minha vida toda errada, passa ela para cá, um dia eu entreguei minha vida para o Senhor.
Mas agora dá ela para cá de volta, porque quem vai administrar a minha vida sou eu, porque eu vou administrar muito melhor do que o senhor tem feito. E não é isso que muitas vezes acontece? Ora, quando eu abro a Bíblia e Deus manda eu fazer uma coisa, eu digo, não, isso aí não pode ser desse jeito, não. Não, eu tenho um jeito melhor para fazer. Não é isso que eu estou fazendo? Eu por acaso não estou dizendo para Deus, não, o Senhor não sabe administrar a minha vida, o Senhor não sabe o que é melhor para mim. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu, e eu tenho um outro jeito melhor para administrar a minha vida. É isso que acontece. E o grande problema é que se isso não for tratado dentro de nós, meu irmão, vai chegar um momento que vai acontecer uma cisão. Vai chegar um momento, meu irmão, que a pessoa vai dizer, olha, o que eu quero é ficar longe desses crentes, longe de igreja, porque daí como a pessoa tem vergonha de falar para Deus, aí ela põe a culpa na igreja, nos irmãos, no pastor, não é assim? Em todo mundo, mas na verdade ela não vê que ela está longe de Deus. Que ela está rompendo é com Deus. É igual aquela pessoa que vai sair da igreja. Diz, não, eu não vou mais para a igreja, mas o que aconteceu? Não, que aquele irmão, que aquela irmã. Aí você pergunta assim, tá, e o que Jesus tem a ver com isso? Você vai sair da igreja porque você está triste com um irmão, com uma irmã, com um obreiro, com um pastor, sei lá com quem, e o que é que Jesus tem a ver com isso? Você está entendendo em nome de Jesus? Então nós precisamos olhar para dentro de nós, porque isso é algo muito sutil. Porque esse descontentamento ele não vem com rótulo, ele não vem com neon, ele vai entrando de uma maneira tão sutil no coração e vai desgastando o relacionamento. E nós temos que ver se não está assim. Porque o que nós precisamos é uma alegria, uma satisfação de servir a Deus, de estar na presença de Deus. É um gozo, é uma alegria. A gente vê muito crente dizendo assim, pastor, não é fácil. Pastor, o quê, irmão? O que não é fácil? Não é fácil servir a Deus, pastor. É difícil, Não é assim? Já viu alguém falando isso? Eu já vi um monte. Mas, meu irmão, não é assim que a gente tem que servir a Deus. A Bíblia diz no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Não existe outra forma de nós servirmos a Deus, senão com uma alegria, com uma satisfação, com um gozo no nosso coração. Poxa vida, como é bom estar na casa de Deus. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que prazer servir a Deus, que prazer buscar o Senhor, que prazer estar na presença de Deus. É essa alegria que tem que haver no nosso coração. A Bíblia diz que é dessa forma que se serve ao Senhor. E não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento a Bíblia diz a mesma coisa. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. Diz assim a Bíblia, que é Paulo falando, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Diz, gente, porque o Espírito Santo me dirigiu, eu estou indo para Jerusalém. Eu não sei o que vai acontecer lá. Lembre que a Bíblia diz que os irmãos choraram, dizendo para ele, não vai, Paulo, não vai para lá. Ele diz, mas é o Espírito Santo que está me dirigindo para ir para lá. E eu não sei o que vai acontecer lá, senão o que o Espírito Santo de Deus de cidade em cidade tem me revelado. Por onde eu tenho passado, o que me espera é sempre a mesma coisa. Prisões e tribulações. Será que eu e você estaremos empolgados com essa missão? Será que eu e você estaremos alegres com essa missão? Deus me deu uma missão para eu ir lá para Jerusalém, não sei o que vai acontecer, só sei que vai comer solto as prisões, as perseguições, as tribulações, porque é isso que tem acontecido em toda parte. Mas olha o que ele diz, continuando, mas em nada tenho a minha vida por
preciosa, contanto que cumpra. De que forma, gente? Com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. Ele diz: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, mais importante que a minha vida, mais importante que o meu bem-estar, mais importante do que eu é cumprir a missão que Deus me deu. E cumprir de qual forma? Com alegria. Ele diz: não pode ser de outra forma. Mas quantas vezes, meu irmão, nós estamos lá assim, ó, com os ombros caídos, né? Tem que fazer, né? Deus mandou. Eu gosto de dar esse exemplo. Você já imaginou uma bela manhã, você acorda, olha para o lado, a patroa está ali, e aí você diz para ela: meu amor, eu te amo. E aí ela fica toda feliz. Imagina, ela acabou de acordar, descabelada, tá, ainda ouvindo que ama, ela tá linda, toda sorridente, toda feliz, né? E aí você completa assim, dizendo: fazer o quê, né? A Bíblia manda amar. Estragou o momento ou não? Com a declaração eu te amo, marcou um pontinho, né? O complemento é -2 daí, ficou no negativo daí. Verdade ou não é? Aí estragou tudo. Mas eu te pergunto, a Bíblia manda amar a esposa? Manda. Mas Deus espera que eu faça isso só com senso de obrigação? Não, vamos falar a verdade. Vai ter momento, meu irmão, que é o senso de obrigação que vai nos impulsionar. Diz: rapaz, ó, não tá fácil essa mulher, mas eu vou amar ela. Mas Deus quer que seja o tempo todo assim? Não, Deus quer que haja prazer nisso, alegria nisso. Há obrigação de servirmos a Deus? Mas Deus não quer que seja, que a gente faça só por um senso de obrigação, mas com o quê? Alegria. Paulo fala aqui em 1 Coríntios, algo parecido, um pouquinho à frente aí, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, olha o que ele diz aqui: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele diz assim: eu tenho a obrigação, sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim se eu não fizer. Só que olha o que ele continua falando: e por isso, se faço de boa mente, de boa vontade, com alegria, com prazer, terei prêmio. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ele diz: gente, eu tenho uma obrigação, pregar o evangelho. Só que eu também tenho uma escolha. Se eu faço isso de boa mente, de boa vontade, com alegria, e aí eu vou ter prêmio, aí eu vou ter galardão, ou se eu faço isso de má vontade, e aí uma dispensaçãozinha lá vai ser me dada. Meu irmão, sobre nós há a obrigação de servirmos a Deus. Amém? Mas a pergunta é: como é que a gente está servindo a Ele? Com alegria, com prazer, porque o nosso... E aí, entenda que isso é um fruto de um relacionamento. Se o nosso coração estiver cheio de tristeza, se nosso coração estiver cheio de descontentamento para com Deus, a gente não vai ter alegria em servir a Ele. Mas, por outro lado, se o nosso coração está cheio de gratidão a Deus, meu irmão, a gente vai servir com alegria. Poxa vida, como é bom. Poxa vida, Deus me deu a oportunidade de eu servir a Ele. Que maravilha. Só que tem uma coisa, e eu encerro aqui. Se mesmo servindo a esse Deus tão grande, tão bom, não estiver bom para mim, eu não estiver satisfeito com isso, não houver alegria no meu coração, Deus vai dizer para mim: então tá bom, então você não precisa me servir.
Você não quer me servir? Tá bom, mas tem uma coisa, você vai servir alguém. Eu gostaria que você abrisse esse texto, e eu vou terminar nele, Deuteronômio 28. Se esse texto não está marcado na sua Bíblia, e claro, se você tem o costume de marcar, eu acho que seria bom você marcar ou anotar aí, para você ler, para você meditar, para isso aqui entrar no teu coração, porque esse texto tem que nos causar temor. Esse texto tem que estar no nosso coração. Olha aqui o que a Bíblia diz. Porquanto não haveras servido ao Senhor teu Deus. De que forma? Com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede e com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu jugo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te tenha destruído. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Olha, você não quis servir a Deus, não estava bom para você servir a Deus. Estava ruim, você estava reclamando, você estava descontente em servir a Deus. Pela abundância de tudo, não havia alegria no teu coração de fazer isso, não havia bondade no teu coração de servir a Deus, porque Jesus disse: o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele diz: bom, mas mesmo assim não estava bom para você? Tá bom, então não precisa me servir. Agora tem uma coisa, você vai servir aos teus inimigos. Você não quis me servir com a abundância de tudo, então você vai servir a eles com a fome, com a nudez, com a escassez, com a falta de tudo. E vai colocar um jugo pesado de ferro sobre o teu pescoço, vai oprimir, apertar, até que te tenha destruído. E não é exatamente isso que o diabo faz? Digo mais, não é exatamente isso que o filho pródigo fez? E não foi justamente a essa conclusão que ele chegou? Porque a Bíblia diz que ele na casa do pai, com abundância de tudo, com um pai amoroso, com um pai cuidadoso, com um pai que o amava, não estava bom, não estava agradável, havia descontentamento, e como a gente falou tanto hoje, foi crescendo, 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 a ponto de ele dizer: não aguento mais ficar nessa casa, eu vou embora, eu quero maior distância do meu pai possível. Só que logo acabou os recursos. Recursos esse que ele levou da casa do pai. E tem muita gente que se engana, que sai da igreja, que se desvia e diz: o pastor ficava falando lá, olha aí, eu não vou mais na igreja, minha vida tá boa, tá normal, aqui, ó, tá até melhor do que antes. Meu irmão, não esqueça que você é o carregado da casa do pai, cheio. Você está entendendo? Cheio. Agora não esqueça que só uma hora vai acabar. Como acabou no filho pródigo. Ele começou a viver dissolutamente, sem freio moral. O próprio irmão diz, né, desperdiçou tudo com meretrizes, com bebedeira e tal. Daqui a pouco acabou tudo. E aí a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade. E aí ele vai até um dos moradores de lá, pede um emprego, que manda ele apacentar os porcos. Me parece, é assunto para os próximos capítulos, mas já adiantando um pouquinho, me parece que ele era explorado, porque a Bíblia diz assim: e ninguém lhe dava nada. Ué, mas nem salário não recebia então? Você está entendendo? E aí ele está lá com fome, desejando comer a comida dos porcos. Amém? E aí a Bíblia diz que ele cai em si e diz: rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Olha para quem que eu estou servindo o dono dos porcos. Não é isso? Olha a vida que eu estou vivendo. Estou com um jugo pesado aqui no meu pescoço, sendo oprimido, com nudez, com fome, com sujeira.
Ele diz, e lá na casa do meu pai até os trabalhadores também. E aí ele consegue perceber a besteira que ele fez. Meu irmão, que eu e você possamos ler um texto deste, de Deuteronômio 28, que eu e você possamos ler uma história dessa que Jesus nos contou, e o temor de Deus venha no nosso coração, para a gente não precisar experimentar isso. Para que eu possa olhar para Deus, sabe, e não deixar o diabo me enganar, plantando um descontentamento no meu coração, e dizer, não há por que eu estar descontente com Deus. Eu estou servindo a Ele com a abundância de tudo. Eu estou servindo a Ele e Ele é um Deus bom, é um patrão bom. Porque olha só, aquelas pessoas que servem a Deus, Deus os chama de filhos. Mas as pessoas que servem aos espíritos imundos, como é que os espíritos imundos os chamam? De cavalo. Não é assim? Chama a pessoa de cavalo. Mas tem gente que servir a Deus está ruim. Servir a Deus está difícil, servir a Deus está descontente. Olha o que a Bíblia diz. Que você possamos ter temor a Deus e dizer, não, Deus é bom, eu tenho que ter alegria, satisfação no meu coração. Pesa sobre mim uma obrigação, mas eu decido cumprir essa obrigação com alegria, com prazer. Servir a Deus dessa forma, porque isso que agrada a Deus. Quem tem filho adolescente ou já teve, você sabe que é uma grande diferença quando você pede para fazer alguma coisa e faz com prazer ou não. A diferença não há. Aí diz, mas eu fiz. Rapaz, eu pedi para você lavar 2 copos, uma colher e um prato. Levou meia hora. E ainda reclamando. Mas é muito diferente quando você pede, ou quando você não precisa nem pedir, você chega em casa, lavou a louça, tal. Claro, mãe, eu tenho que te ajudar. Opa! Meu Deus, você quer sair para a galera. Não é verdade? Então que a gente possa, em nome de Jesus, com todo temor no nosso coração, com todo temor a Deus, tratar o nosso coração e não permitir que nenhum descontentamento entre, nem contra as pessoas, porque isso destrói relacionamentos, mas muito menos contra Deus. E repito, isso é algo que entra silencioso, de forma sutil, mas que vai destruindo nosso relacionamento com Deus. Que hoje a gente possa chegar diante de Deus e dizer, Deus, limpa o meu coração. Amém. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.